Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje dedicado a São José, é isso mesmo, né? O evangelho de hoje, ele está em Mateus capítulo 20, de 1 a 16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, hoje diz para mim e para você: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais, porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último a mesma que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Eu vejo um dedo de inveja nesses, né? É igual a gente também é assim, nós somos desse jeito, né? Como disse o Zé, o combinado não sai caro. Ele combinou um valor com eles e foi certo, mas eles ficaram com inveja, né? Eles pensaram: bom, se esses daí vão receber uma moeda de prata, nós vamos receber 2 ou 3, né? Meu irmão, a recompensa de Deus é sempre maior do que merecemos, do que precisamos para nos sustentar. O reino de Deus e a igreja são feitos de pessoas que trabalham sabendo que Deus é bom pagador. No dia de hoje, meu irmão, minha irmã, de aceitarmos que chegamos agora, né? As pessoas que chegaram agora, os recém-convertidos, né? Às vezes essas pessoas se destacam na igreja, né? Então, o plano de fundo do evangelho de hoje, diz Padre Mário Sartório,
é a dificuldade que havia na comunidade de Mateus e também nos dias de hoje de aceitarmos que os que chegaram agora ou chegarão por último terão a mesma recompensa que nós, né? Que chegamos para o serviço muito cedo. O que chegaram cedo são os judeus, o que chegaram tarde são os pagãos, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e para mim também. Como é o pensamento de Deus? Nós vimos aqui, né? Esse patrão é Deus. Como é o pensamento de Deus? São maiores do que o nosso. Deus sabe todas as coisas, seus planos são perfeitos, né? Outra pergunta: o que é pensar como Deus? Aquilo que pensamos é aquilo que fazemos, né? É ter o pensamento de Deus. Deus nunca será injusto com ninguém. Ele só pensa diferente de nós. Isaías 55, eu gosto muito dessa palavra, 8:9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, né? Amigo, olha só como que ele chama, né? Amigo, eu não fui injusto com você. Toma o que combinamos. Meus irmãos, minhas irmãs, mas Deus, nosso Pai, não é injusto. Ele é justo. Ele também é bom. Ele é misericordioso. Se Ele quiser ser bom e dar uma moeda de prata, que é o céu, mas também os sacramentos, que são o batismo, a Eucaristia, a confissão, aquilo que escutam, né? Hoje eu vejo assim que muitas pessoas, até muitos líderes religiosos, têm ciúme dos padres que se destacam. Vamos votar hoje, né? Padre Frei Gilson. Essa madrugada passada, esse homem colocou acordado mais de 400 mil pessoas. Por quê? Ele fala as coisas de Deus. Ele pensa com o pensamento de Deus. Ele é tão simples que ele disse assim: essas pessoas que se reúnem não é por causa de mim, não. Eu só tive a ideia, porque se fosse por causa de mim, ia um gato pingado. Mas por causa de Deus. Por causa de Deus. E critica. Com certeza eles criticam porque ele fala de Deus. Eu até falei aqui recente, um dia desse nós atendemos uma pessoa que era de comunidade, que é de grupo de oração, né? E ela estava juntada com o marido atual. E o Frei Gilson falou: se você vive amigado, não é de acordo com a palavra de Deus. E ela falou: meu Deus do céu, não sabia disso. Mas como que não sabia, gente? Será que ninguém falou na hora da homilia? Será que ninguém falou na hora da pregação do grupo de oração? E o que ela está fazendo? Ela está procurou a igreja para fazer nulidade do casamento anterior, que ela era casada na igreja, né? Conversou com o marido, né? Esse atual, que quer fazer as coisas certas. Então pode ter certeza, meus irmãos, minhas irmãs, Padre Marcelo Rossi, hoje, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez alguém chegou para mim e disse assim: Eudes, você é a favor dessas festas da igreja? Eu não sou e não trabalho. Eu não sou e não trabalho. Por quê? Essas festas da igreja, tem quantas pessoas que são músicos de igreja, que cantam música de igreja?
Por que eu vou levar alguém do mundo lá na porta da igreja, na festa da igreja? Vou vender cerveja, enquanto a pastoral sobriedade ajuda aquela pessoa a sair, o anjo de resgate, as fazendas, para tirar do vício. Pessoas da igreja colocam cerveja, cachaça, inveja do Frei Gilson, de Padre Marcelo Rossi, de Monsenhor Jonas Abib, que uma TV, uma canção nova que não tem propaganda, vive de doação. E às vezes nas suas comunidades são pessoas que ainda não se converteram. São pessoas que estão lá na porta da igreja falando mal da vida do padre, falando mal da vida dos outros e não se converteram. Tem muita coisa para falar, né? Mas vamos deixar para lá. Vamos ficar com essa palavra. Deus nunca será injusto. Ele só pensa diferente de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame muitas bênçãos. E realmente é verdade, tá? Quando vem alguém que é diferente, eles começam logo a querer dar uma rasteira, né? Querendo falar mal, criticar. Uma vez eu vi um religioso, gente, dizer assim: eu rezar 10 mil Ave Maria. Se não reza, fica calado. Tem gente que reza. Pessoas que às vezes não... Gente, eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Pode ser o que for, um padre, um bispo, um religioso, que não incentiva você a ir à missa aos domingos, que não incentiva você a confessar, não escute ele. Escute o catecismo da Igreja Católica. Entendeu? Porque são pessoas, às vezes, infiltradas dentro da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Me perdoa se eu estou sendo injusto. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.